Shalom, Erev Tov. Estou aqui para dar início a um novo estudo, Novamente não será Leis 12, tá? A experiência que tive com o último que gravei, que foi o sobre construir sobre a rocha, me levou a entender, o que o Pai quer que eu faça nesse momento. Quase 200 pessoas pediram a apostila. Eu esperei juntar os e-mails e mandei todos de uma vez só hoje, Inclusive eu coloquei desculpe a demora, mas na verdade eu estava aguardando as pessoas pedirem para mandar tudo de uma vez, Então quase 200 pessoas se interessarem pela apostila significa que elas estão precisando ouvir realmente desde o início, Hoje nós vamos estar falando a respeito da parte boa. Nós sabemos que o maior empecilho que existe para que o homem possa atingir o objetivo é que o homem não pode atingir esse objetivo. Esse objetivo só é alcançado quando Yahu o leva. E para isso é necessário a negação total do próprio ser. Vamos iniciar o estudo, pedindo que o Pai nos ilumine para falarmos bem claramente, por intermédio de seu Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, para que todos possam entender. Ao escrever, eu acabei fazendo um estudo mais prolongado. Então eu vou gravar hoje a parte 1 e gravarei amanhã ou depois a parte 2. E quando eu terminar de gravar a parte 2, então já podem enviar os e-mails que eu já estarei enviando a apostila. Nesse e-mail que eu vou enviar a apostila para todos aqueles que pedirem, eu vou estar oferecendo um estudo sobre os momentos que nós estamos vivendo, os momentos finais. Na verdade é um estudo que foi feito em 4 palestras, em 3 domingos e um sábado. São 7 vídeos, 60 e poucas páginas de estudo. E aí, quem se interessar, entre em contato comigo, que esse estudo será, não é cobrado, mas eu vou pedir uma oferta de pelo menos R$50 de cada pessoa, porque ele levou mais de 30 dias para ser elaborado, gravado, e eu ando aqui com sérios problemas financeiros e para quem quer estudar R$50 não é nada. Tem gente aí na internet vendendo porcaria por 1.000 e as pessoas compram. Tem gente que ganha R$10 mil por mês e está indo numa igrejola qualquer e paga 1.000 por mês de dízimo. Então R$50 realmente, se a pessoa não tiver, realmente ela está encrencada, principalmente para adquirir alguma coisa para que ela possa se edificar, no sentido de estar andando, caminhando rumo ao reino. Então vamos lá. A parte boa.
Nós temos na palavra, né, um episódio que ocorreu na casa de Marta, onde vivia Marta, Maria e Lázaro. Aquele Lázaro mesmo que foi depois revivido, né? Não posso dizer ressurreto porque ele morreu novamente, então ele foi revivido, né? E nós podemos perceber nos acontecimentos que ocorreram quando Yahushua os visitou, né? Provavelmente seria a primeira vez que ele encontrava com eles, porque depois eles se tornaram muito amigos, se tornaram inclusive seguidores do próprio Yahushua, né? Mas como resultado, né, da diferente atitude assumida por essas duas irmãs, pensa, né, na presença de um convidado muito especial, né? E a Yahushua HaMashiach dá-nos, né, ainda hoje, um grande, né, vamos dizer assim, ensino de como deve agir, de como nós devemos ser, de como nós devemos pensar e de como nós devemos obedecer. Então, o que nós vamos procurar com esse estudo é entender, né, procurar entender o que ocorreu e de que o Mashiach fala, e vamos utilizá-lo para os dias de hoje. Em Lucas, né, 10, 38 a 42, nós lemos assim: Ora, quando iam de caminho, entrou Yahushua numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Observe, eles não se conheciam ainda. Nós vemos que no relato do reavivamento de Lázaro, eles já eram amigos, né? Eles já tinham se tornado amigos, etc. Né? Então diz que uma certa mulher, né, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E que tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Yahushua, né, ouvia o que ele dizia. Marta, porém, andava preocupada, né, com muito serviço. E aproximando-se, né, disse: Yahushua, não se te dá que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Né? Porque a irmã estava ali sentada aos pés de Yahushua, ouvindo as palavras de Yahu, né? Porque como o próprio Mashiach diz, tudo o que ele falou eram as palavras do Pai, né? Mas Yahushua respondeu da seguinte forma, né? Porque ela disse: minha irmã me tenha deixado a servir sozinha, dize-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe, né, HaMashiach: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias. Ou mesmo, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Observe, na realidade, por vezes, né, quando perdemos de vista o essencial nesta vida, né, e nos deixamos absorver pelos acessórios, né, vamos dizer assim, os afazeres e preocupações desta vida, acabamos por nos desviar daquilo que deveria ser o alvo das nossas vidas, a redenção de nossas vidas.
fazendo parte do povo de Yahu, e assim recebendo a herança e as promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes. O Mashiach disse uma só coisa é necessária, né? Vamos ver o que significa. Então, tal como Marta, né, a grande maioria do povo acaba por andar ansioso e afadigados com muitas coisas desta vida, quando pelo ensinamento de Yahushua só nos é necessária uma coisa. Nós já vamos ver que coisa é essa, né? Nós temos que entender que o homem, pela sua própria maldade, tem procurado manter a mente ocupada com coisas triviais, que não projetam o homem para a vida eterna, colocando-lhe até uma venda, né, sobre os olhos e mantendo-o adormecido e ocupado com coisas que não interessam, para assim impedir a si próprio e aos que estão à sua volta, é claro, né, de ponderar quais são os verdadeiros valores da sua vida e arrependido buscar o Altíssimo Hu Yahu. A sua mente está permanentemente ocupada com leituras sem interesse, né? Magazines, mexericos, etc. Né? Ou a ver filmes, né? E TV. Vejam, nada contra ver filmes, eu vejo todo dia um filme. Mas vamos supor que das 24 horas do dia eu fique 18 acordado, pelo menos 16 é em função do reino. Eu gosto de assistir um filme porque eu estou cansado, eu deito na minha cama e assisto um filme. Ontem, por exemplo, estava assistindo um filme e dormi. Do Stephen King, né? Dormi assim, tipo, faltando 20 minutos para o final. Eu vou até assistir só o final hoje, que estava bastante interessante, como todos os filmes de Stephen King. Então as pessoas vivem, né? Elas chegam em casa já correndo para poder ver a novela ou o futebol, sabe? Ou o jornal. E nós sabemos que aqui no Brasil o jornal é totalmente enganoso, né? Ele não diz a verdade. Ele diz aquilo que quem os banca quer que seja dito. Então, que valor tem isso? Enquanto o ser humano andar com a sua mente ocupada com coisas, né, que não aproveitam para nada, ele não estará fazendo a vontade de Yahu. E não se preserva para a redenção por sua obediência às suas leis e preceitos. Observe, meus irmãos, tem gente que me diz assim, mas tá complicado porque na empresa que eu trabalho eu não posso guardar o Shabat, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Poxa, se você já tem no coração que é para guardar o Shabat, é porque o Pai colocou, não é porque você acha. O você acha são aqueles que guardam no sábado, que fazem tipo um ritual, se juntam, acendem velas. Agora, se você já percebeu que além de praticar o Shabat no sábado é um erro e já sentiu em seu coração que você deve,
Você é réu. Como também o ser humano não está disciplinado para estabelecer alvos, objetivos a atingir até na sua própria vida. Ele pode dizer, não, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou ser médico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E no fim, ou tudo dá ao contrário, ou então se ele chegar onde ele pensava chegar, mais cedo ou mais tarde ele vai chegar à conclusão de que nem era aquilo que ele queria. Por quê? Porque o homem não está disciplinado para estabelecer alvos, objetivos a atingir na sua vida. Além de que ele nem a organiza de acordo com o que deveria ser prioritário. Acaba perdendo seu esforço e seu tempo de forma inglória, deixando para depois algumas coisas que deveriam estar à frente de todo o resto. Estes desorganizadamente, trabalham só para esta vida e não foram, por isso mesmos, capazes de adquirir e cultivar uma visão a longo prazo. Não tem esperança. Na verdade, foram impedidos pelo próprio Criador. Porque nós sabemos que na soberania de Yahu tudo já está predeterminado. Quer ver? Shaul, o rabino, que avacalharam e chamaram de apóstolo Paulo, em a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, diz assim: e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Hu lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos aos que não foi dado crer a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Percebem? Por isso, cada dia acabam perdendo-se e ocupando-se com coisas insignificantes e que não acrescentam valor nas suas vidas. Apenas para os seus egos. E a verdade é esta: o ser humano busca tudo o que é físico. Não que o que o Pai nos ensina seja espiritual. Não, é físico. Mas o que o ser humano busca, é físico, palpável, é tudo aquilo que represente ganho imediato. Mesmo que esse ganho, após ele obtê-lo, ele perceba que é ilusório. Por isso não tem uma visão para além do imediatismo nas suas vidas. Nem consegue vislumbrar o que o Eterno vem propondo ao homem desde o princípio da criação, ou seja, a vida eterna. A visão e entendimento espiritual do ser humano estão bloqueados. Foi mesmo obliterado. Como qualquer animal irracional, assim vive o ser humano também, sem expectativas da vida eterna ou da vida verdadeira,
muitos semelhantes a irracionais, né, chegam a blasfemar daquilo que não entendem. Eu estou cansado de ouvir um monte de blá 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 de neguinho que diz que sabe, mas ele não sabe nem quem ele é. Ele não sabe nem o papel dele, que nesse caso é de ser mundano, cego, vendado. Um outro exemplo, né, do vazio da vida da maioria das pessoas: o homem corre de uma parte para outra buscando o sublime. Às vezes, né, nas palavras de um guru qualquer, enganador, ou de um mestre transcendental, ou esotérico, ou espírita, mas não encontra neles a verdadeira sabedoria e muito menos o bem maior que existe, que é a paz. Dedicam-se a meditações transcendentais, sem que daí lhes advenha o verdadeiro conhecimento. Aquele conhecimento que só pode vir do alto e que é sublime. Vivem irrequietos, né, em todo o tempo. E nada encontram nesse mundo que lhes preenche o vazio que lhes vai no interior. Estão a um passo, né, do desencanto e do desânimo. Por quê? Porque buscam a solução para o seu vazio naquilo que não os pode preencher. Buscam noutros homens e na filosofia humana a solução para os seus problemas. E não entendem que essa solução não existe para o homem, porque o homem é falível por natureza. Essas pessoas deixam que os afazeres desse mundo, o relógio, os compromissos terrenos, né, comandem as suas vidas. Não tem espaço para o Ru Criador, Yahu, que lhes dá a vida e a mantém pelo seu poder. Por isso as suas vidas continuam vazias e sem perspectivas. Observem como vive e morre qualquer animal, assim vivem estes, sem qualquer esperança. O filósofo Sêneca, né? Eu não gosto de usar a filosofia no meio da conversa, mas só para podermos entender algo. Ele disse algo que ele tinha razão. Ele diz: o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando afinal não depende dele viver muito, mas sim viver bem. Conseguiu entender? Possamos nós aprender também com a sabedoria deste homem e virarmos-nos, né, para aquele que nos pode fazer viver muito e bem. O que podemos retirar das palavras de Sêneca? O que é isso de viver bem? A palavra diz lá em Provérbios 11:27. O que busca diligentemente o bem, a palavra de Yahu, busca favor de Yahu. Mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Já que procuramos, né, explicar a passagem acima, aliás, já que procuraremos explicar a passagem acima, né, vamos também procurar entender o que significa buscar o bem. O que é o bem em termos da palavra de Yahu?
Terrelim, em Salmos 4:6, nos é perguntado: quem nos mostrará o bem? E a rua exalta sobre nós a sua luz do teu rosto. E a rua exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então, por essas palavras do salmista, nós começamos a compreender que bem é este. Este bem, para ser bem, só pode vir do Altíssimo, da sua luz. Ainda em Terrelim, em Salmos 14, de 1 a 3, também nos é dito: diz o nécio, no seu coração não há os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. E a rua olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Yahweh. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, meus irmãos, pela leitura desses versículos, nós podemos então compreender que buscar Yahweh e a vontade do Hu de Ashuru, que é o Hu de Abraão, Isaac e Jacó, é andarmos segundo a vontade de Yahweh, segundo a sua vontade, ou seja, a sua lei que está prescrita na Torá. Aí então estaremos fazendo o bem. Observe a instrução que vem do alto e sublime, Nós encontramos no Salmo 34:14, que nos diz assim: aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. O bem que podemos buscar nesta vida é viver diligentemente segundo os preceitos eternos do Yahweh, Altíssimo. Essa diligência terá a sua recompensa tanto nesta vida, que será traduzida em bênçãos. Não vão pensando que bênçãos é ter carro zero, é casa nova, é emprego bom. Não, bênçãos que nos levam ao entendimento. Entre essas bênçãos eu coloco também as provações. Porque se somos provados é porque o Pai está interessado em nós. Então é uma bênção. Essa diligência terá sua recompensa tanto nessa vida, com essas bênçãos que eu disse, como na vindoura, que é traduzida em vida eterna. Vejam bem, meus irmãos, o conselho que vem da boca de Hu, do Hu de Ashuru, é o que nós encontramos em Matitiahu, Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. O que é a justiça de Yahweh? A lei Torá. E todas essas coisas terrenas, que nós necessitamos, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A maioria das pessoas não vive o presente. A maioria das pessoas, então, se ela não vive o presente, ela não tem vida. Porque a maioria das pessoas vive no passado, se lamuriando, ou vive idealizando um futuro
que jamais vão alcançar. E o dia de hoje? Elas utilizam para isso. Então elas não vivem o hoje. Então elas não têm vida. Observe, quando é que o homem é capaz de colocar essas palavras no seu interior e começar a viver por elas? Quando é que o ser humano começa a traçar um projeto de vida que o projete para a vida eterna pelo poder e misericórdia do Hu de Ashuru, Yahu? A resposta é simples. Simples e única. Quando for chamado, receber o arrependimento, a fé, e se arrepender da sua vida de desobediência, e puser a Yahu e a sua vontade em primeiro lugar na sua vida, conforme diz o primeiro mandamento: amarás o teu Hu acima de todas as coisas. Tão simples e tão difícil de implementar, porque isso implica uma profunda transformação interior, mental, de gênio, de tudo. Significa morrer para essa sociedade, para esse mundo, né? Que é passageiro. E tudo o que nele está, e buscar a verdadeira vida. Como nos diz Yahushua HaMashiach, né? Em Mateus 19, 25 e 26. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Yahushua, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas Yahu tudo é possível. Então observe, o homem pode aspirar a obter muitas coisas nessa vida. Mas Yahushua, usando as palavras de seu Pai, do nosso eterno Hu, ensina-nos que uma só coisa é necessária para obtermos vida abundante. A nossa íntima ligação e fé e obediência para com Yahu. A Torá. Aplicá-la em nossa vida. Compreendemos então que a coisa essencial na vida de qualquer ser humano, aquela que Yahushua se referiu a Marta, né? Não era senão esse envolvimento com Yahu. Quem era aquele que estava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro? Nada mais, nada menos que Yahushua, homem, o ungido de Yahu. Por isso, as suas palavras deveriam ser mais importantes que as ocupações em que Marta se envolveu para receber os seus visitantes. Claro que ela, com um grande sentido de hospitalidade, ocupava-se das coisas da casa para receber os seus convidados. Mas sem se aperceber que aquele que falava as palavras de Yahu estava entre eles, numa ocasião única, imperdível. Ou seja, talvez ainda não havia sido dado a Marta o enxergar, porque, como nós vimos lá, ele vinha caminhando, entrou numa vila e Marta o convidou para ir à casa dele. Eles ainda não eram conhecidos, eles ainda não eram amigos e não havia ocorrido ainda o reavivamento de Lázaro. Eu prossigo amanhã ou depois. Eu
Eu quero que vocês pensem bem nisso. Eu sei que muitos não vão nem querer prosseguir. Aí eu também não perco meu tempo aqui falando. Eu vou falar só para aqueles que querem realmente ouvir. E espero que sirva para edificação. Vocês podem me perguntar que bênçãos, né, no presente nós podemos receber. Né? Veja, eu coloquei na internet que eu precisava de R$159 para pagar a minha internet. Existe uma pessoa que paga ela todos os meses para nós. Mas esse mês ela depositou antes e não teve condições de nos avisar por falta de internet. E nós então utilizamos esse dinheiro no aluguel. Aí eu pus lá. Eu precisava de R$159 para pagar a internet para poder enviar para vocês, né, toda a comidinha que eu cozinho todos os dias para vocês, né? Porque eu poderia ficar aqui estudando, eu e minha esposa, e se dane o resto. Mas não é essa a minha função. Ainda coloquei. Se 10 fizeram o depósito, seria R$15,90, vai R$16 cada um. Uma irmã depositou um pouquinho, mas é uma irmã que também, como nós, necessita. Isso. Mas hoje, a internet está paga. Porque um irmão veio e depositou bastante para que com o depósito dele eu pudesse sanar esse problema. Isso não é uma bênção? O Pai sabe de tudo que necessitais. Então viva o dia de hoje, não se preocupe com o dia de amanhã e esquece o passado. Ou você não terá vivido. Bom, meus irmãos, amanhã ou depois eu vou fazer a parte 2, já está escrita, inclusive. E aí, então, eu vou... Quem quiser já ir mandando e-mails, se quiser receber a apostila, né, desse estudo, embora eu só vá enviá-la quando estiver concretizado todo o estudo, mas é daqui a 2, 3 dias. Então, já pode ir enviando, tá? Porque eu já vou acrescentando, eu formei até um grupinho aqui no meu Outlook para poder enviar, tá? E atentem para a oferta que eu estou fazendo lá. Qualquer pessoa que realmente se interesse pelo tempo que está vivendo, pelos sinais que estamos vendo, é imprescindível que conheça esse estudo. No mais, eu desejo um ótimo final de tarde, né? Já estamos chegando no fim mesmo. Que tenham aí uma sexta-feira gregoriana de paz, um sábado gregoriano de paz, né? Na verdade, nós vamos ter o nosso primeiro dia de trabalho amanhã ou hoje. Daí quarta, quinta. Amanhã, primeiro dia de trabalho. Tá? Desejo as bênçãos do nosso Pai, desejo que o Espírito de Santidade do nosso Pai possa ter mostrado, pelo menos algum, já nem digo alguns, o que realmente esse estudo quis transmitir.
Em nome de Yahushua HaMashiach, eu agradeço ao nosso Pai Yahu por ter me dado mais essa chance de poder estar transmitindo as verdades da palavra de Yahu. Beijo na testa e no coração. Fui.